quero só botar uma notícia também do que está acontecendo nesse primeiro trimestre, né? Porque as pessoas, não, veja bem, não aconteceu muita coisa, tal, são os programas do passado. Isso aqui é a principal notícia publicada hoje pelo Valor Econômico, a gente publica também. A entrada de dólares no Brasil, né, é a maior desde o primeiro trimestre de 2012. Né? Então, assim, quer dizer, a gente está vivendo um fluxo cambial gigantesco, já é a volta da confiança na economia brasileira e já está se projetando aqui, por exemplo, que o dólar vai cair a 4,80. Só não caiu mais, na verdade, porque houve muita reação ainda negativa da imprensa, do mercado financeiro, mas assim como houve valorização da moeda brasileira no governo Lula, nos governos Lula 1 e 2, vai haver também valorização da moeda brasileira no governo Lula 3. E se isso que você falou se materializar, Florestan, da China trazer investimentos, ferrovias, refinarias, retomar projetos que estavam parados na área de infraestrutura, a gente tem um exemplo, inclusive, das empresas brasileiras de construção que estão fora do mercado de engenharia, estão se associando a empresas chinesas, é o caso da Novonor, antiga Odebrecht. Olha, eu acho que esse 4,80 pode ficar até uma coisa conservadora, né? Eu acho que a gente pode ter um fluxo de recursos muito grande para a economia brasileira a partir dessa viagem. E queria só compartilhar com você, né, que a gente falou um pouco do comportamento da imprensa brasileira. Isso aqui é a manchete do estado de São Paulo agora. Estados Unidos expandem presença militar perto de Taiwan para conter a China e lançam manobra inédita de guerra. Né? Os Estados Unidos, evidentemente, não estão contentes com a expansão chinesa, mas a China hoje pode representar a grande oportunidade de crescimento para a economia brasileira. Diga. Não, então, Léo, eu acho até que com a queda do dólar, a família do ex-presidente vai poder visitar a terra do Pateta com mais facilidade, né? Porque eles adoram ir lá para a terra do Pateta. Então, mas enfim, tirando a brincadeira, o Celso Amorim falou uma coisa que é interessante. Ele disse o seguinte, que certamente em pouco tempo nós vamos estar negociando com os países do BRIC numa moeda outra que não o dólar. Ele disse que provavelmente a moeda chinesa, porque ele acha que a moeda mais forte dos BRICS é a moeda chinesa e que certamente ela vai ser a moeda para os negócios entre os países que compõem os BRICS. E diz também que já é uma prática, né, a relação de alguns países com o dinheiro local, excluindo o dólar. E isso está criando um problema seríssimo. Eles estão muito preocupados nos Estados Unidos, porque o poder que eles têm está muito atrelado à questão da moeda deles ser a referência nos negócios no planeta, né? E ela está ficando cada vez mais colocada de lado. E ele explicou até o seguinte, essa mania dos Estados Unidos impor sanções a países que não fazem parte da esfera de comando deles, né, como o caso da Rússia, da Venezuela, de Cuba, são vários países, eles tentam impedir que os países do Ocidente negociem com países que eles consideram inimigos, está criando um problema maior para eles. Por quê? Porque muitos países estão negociando com esses que estão sob sanções dos Estados Unidos em moeda local e não em dólar. Por quê? Porque se houver um movimento dos americanos de punir o país que está fazendo o negócio com um que é proibido, ele vai travar as contas em dólar desse país. E se o negócio não for feito em dólar, ele não tem como travar. Então, ele mesmo está incentivando a fuga do dólar como moeda planetária. Eles passaram a usar o dólar como arma econômica, né? E aí, evidentemente, os países estão saindo.